Om Namah Shivaya, Namastê, que você esteja muito bem. Eu sou Edson Daniele, professor de Yoga do Shankara Yoga. Seguimos com a nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. A meditação de hoje é do dia 20 e o título é O Conhecedor de Si. Disse que aquele homem que nunca se alegra com grandes conquistas e nunca sente tristeza quando dominado pelo infortúnio é dotado de sabedoria e contentamento. Superando a luxúria e a raiva, praticando o voto de Brahmacharya e se tornando um mestre completo dos seus sentidos, praticando pacientemente as penitências austeras e observando as restrições mais rígidas, esse homem deve viver no mundo esperando calmamente seu tempo, como alguém que parecesse ter um corpo, embora sabendo plenamente que ele não está sujeito à destruição. Quem não está sujeito à destruição, a pessoa e não o corpo, né? Uma meditação que eu gosto muito e bem profunda. O conhecedor de si, né? Quem somos nós? A gente tem ideia? A gente sabe mesmo o que nós somos? Ele começa dizendo que o homem que nunca se alegra com grandes conquistas e não se entrega à tristeza quando passa por alguma dificuldade é um homem sábio. Ele é um homem sábio porque esse homem ele não se apega a essas emoções e sentimentos, porque isso é um trabalho do nosso ego. Esse ego ele não faz parte do nosso eu verdadeiro. Então é isso que ele quer dizer. Se ele não faz parte do nosso eu verdadeiro, eu não preciso me apegar a isso, isso não é meu. Em algum momento isso vai me gerar frustração, sofrimento. Então não faz sentido você se apegar a essas emoções. E como assim não faz parte de mim, né? Esse ego não faz parte de mim. Falando um pouco dos conceitos, você e eu aqui interagindo agora, conversando com essa consciência que a gente tem nesse momento, e no Yoga, no Vedanta, a gente chama de Jiva. Jiva, então, é a alma individual de cada um com o ego. É como a gente se percebe nesse mundo. Se você tirar o ego, vai ser o eu verdadeiro, aquela consciência que é imortal, independente desse mundo, que a gente chama de Atman, que é a alma individual, o ser. Então, uma vez que estamos presentes nesse mundo com essa consciência, a gente não tem noção, a gente esquece da verdade absoluta. A gente está preso a esse mundo que a gente chama, que é o véu de Maya. Maya é o que realmente não é, mas que parece ser. É a paixão, é o apego, é o poder ilusório de Deus. Então, tudo isso que a gente interage, vê, sente, não é a verdade absoluta. É um momento que a gente está passando e através do nosso ego, do nosso Jiva, a gente se conecta a essas emoções. Mas quando a gente morrer, como ele cita no final, então ele fala que o homem deve viver no mundo esperando calmamente o seu tempo de deixar esse corpo e voltar para a verdade absoluta, como alguém que parecesse ter um corpo, embora sabendo plenamente que ele não está sujeito à disposição. Ou seja, eu sei que eu sou imortal, a minha consciência é imortal, a sua também, é o nosso Atman, mas no momento eu estou vivendo com esse corpo e eu não preciso sofrer, porque eu sei que esse corpo está passando por um processo de padecimento. Eu sofro com os meus apegos pelo meu ego, as emoções, mas eu deveria me conhecer verdadeiramente e saber que eu não sou isso, eu estou isso nesse momento. Eu estou vestindo esse corpo, eu tenho acesso a essas emoções porque eu estou aqui em Maya. Mas uma vez que você sabe no fundo do seu coração que a vida é muito mais do que isso, você não precisa então se apegar a essas sensações, a esses sentimentos, e com isso você deixa de sofrer, você passa a ser uma pessoa sábia e com contentamento. Lembra do Santosha? Santosha é o contentamento. Então aí a gente entendeu, né? Tem esses dois lados. Tem a vida como ela realmente é, o mundo, né? Onde você é um Atman, você é essa consciência, o seu ser sem ego, mas aqui em Maya você é um Jiva. O seu Jiva é essa consciência com o ego. E como chegar a esse entendimento
de forma verdadeira dentro de si para que você não duvide. Ele fala, superando a luxúria e a raiva e praticando o voto do Brahmacharya. Brahmacharya que é uma prática de pureza de pensamentos, ações e palavras, inclusive, por exemplo, castidade, domínio de energia sexual e por aí vai. Quando uma pessoa decide virar monge, ela faz um voto de renúncia, passa lá por uma iniciação, ela se torna primeiramente um Brahmacharya, para que comece a ter essa prática de pureza de pensamento, palavras e ações. Você então se torna um mestre completo dos seus sentidos e pratica as restrições que deve praticar, como por exemplo os niyamas, né? Não mentir, não praticar os yamas, não praticar a violência e essas coisas. Então quando você entra em todo esse trabalho espiritual, a gente pode dizer assim, né? Porque você começa a abrir mão de algumas coisas que você se conecta com o seu ego, você está em contato cada vez mais com o seu eu verdadeiro e você consegue ter esse desligamento gradual dessas emoções, e aí você vê que algumas conquistas realmente você fala, putz, legal, bacana, foi importante, trabalhei para isso, mas aquilo não é o seu motivo de vida, de alegria e felicidade. Aquilo é uma emoção que daqui a pouco ela vai deixar de existir, porque você é a mesma coisa quando a gente compra um bem novo, fala, nossa, agora eu comprei, troquei de carro, alguma coisa assim, é muito legal no começo, mas logo aquilo não é mais legal, então não é algo verdadeiro, não é algo que faz parte da sua vida, não faz parte do seu eu. Então não se apegar a isso, porque você se apega a algo que vai deixar de existir em breve, te gera sofrimento. E você se vê assim, então você tem consciência desse seu eu verdadeiro? Dá pra gente pensar nisso, que a gente pode se desligar cada vez mais desse apego a essas emoções e de novo a gente vai voltar para aquele assunto de andar no caminho do meio, do equilíbrio inclusive nessa consciência de emoções. Não tem problema nenhum, né? A gente não precisa fazer uma festa para tudo que acontece, ou precisa? Qual que é? Como que você vai meditar nisso hoje, sobre o seu eu verdadeiro? Você acredita que nós temos essa consciência que vai muito além de tudo isso que a gente está experimentando nessa vida? Vamos meditar nisso hoje? Om Namah Shivaya. Muito obrigado de novo. Até a próxima meditação. E lembre, seja bom, pratique o bem.